Os venezuelanos decidem hoje quem governará o país pelos próximos 6 anos. A eleição, que estava prevista para acontecer em dezembro, foi antecipada pelo presidente Nicolás Maduro. A oposição está dividida entre defender um boicote e incentivar a participação popular. Sobre isso, a gente conversa com o nosso correspondente Ariel Palacios, em Buenos Aires. Oi, Ariel. Vamos falar sobre o cenário, eleitoral agora da corrida, porque a gente sabe, tem o presidente Nicolás Maduro, que concorre à reeleição. Agora, quem mais que está nessa disputa? Bom dia, Raquel. Está o presidente Nicolás Maduro representando o governo. Ele se apresenta à reeleição para governar a Venezuela até 2025. Ele é um ex-motorista do metrô de Caracas e foi chanceler do presidente Hugo Chávez, que faleceu em 2013. Maduro foi designado herdeiro pelo fundador do bolivarianismo quando ele estava morrendo de câncer. Ele foi eleito pela primeira vez em 2013. Os chavistas históricos afastaram-se de Maduro, acusando-o de trair os ideais da Revolução Bolivariana. E Maduro votou hoje cedo afirmando que foi o primeiro em votar em todo o país. A oposição tradicional não apresentou candidatos, já que os principais candidatos da coalizão, os principais líderes da coalizão Mesa de Unidade Democrática, estão presos ou inabilitados pela justiça ou exilados. E por isso a oposição tradicional convocou uma abstenção em massa, na expectativa de deslegitimar o resultado oficial. Mas surgiram 3 candidatos que se apresentam como opositores. Um deles é Henry Falcón, militar, ex-governador e chavista dissidente. É ex-integrante da coalizão Mesa de Unidade Democrática, que é uma coalizão composta majoritariamente por partidos da oposição tradicional. Mas os líderes da Mesa de Unidade Democrática acusam Falcón de ser um traidor, de ser uma espécie de cavalo de Troia do chavismo dentro da oposição. Outro candidato é Reinaldo Quijada, chavista dissidente, que diz que é contra Maduro, mas é a favor da Revolução Bolivariana. E está Javier Bertucci, um pastor evangélico sem tradição opositora alguma, até janeiro passado, que em 2010 foi acusado de contrabando de combustível e que é suspeito de lavagem de dinheiro no Panamá. Em tom messiânico, ele afirma que representa o bem e a luz, Raquel. Agora, além da eleição para presidente, também vai ter votação para a renovação do parlamento, né, Ariel? Pois é, isso implicará em um encurtamento drástico dos mandatos dos integrantes do atual parlamento, que foi eleito em dezembro de 2015. Isto é, o mandato dos deputados que tomaram posse logo depois dessa eleição, em janeiro de 2016, só teria que terminar em janeiro de 2021. Aqui na Venezuela, os mandatos parlamentares são de 5 anos de duração. Isto é, o mandato dos atuais deputados, por ordem de Maduro, vai ser encolhido para 2 anos, mas só por esta vez, coincidindo que eles eram majoritariamente opositores. Os deputados eleitos hoje terão um mandato normal de meia década. O parlamento atual tem maioria de 66% de deputados opositores. O próximo parlamento, devido às restrições eleitorais da oposição, seria majoritariamente governista. Nestes 2 anos e meio, Raquel, Maduro passou por cima do parlamento opositor todas as vezes, aprovando, por exemplo, o Orçamento Nacional por decreto, convocando eleições sem aprovação do Poder Legislativo e por aí vai. E até lançou, meses atrás, uma criptomoeda, uma espécie de Bitcoin chavista, que teria que ter sido autorizada pelo parlamento. Em agosto do ano passado, a Assembleia Constituinte, 100% composta por chavistas, decretou a anulação do parlamento e, simultaneamente, a Constituinte assumiu poderes totais na Venezuela. Raquel. Tá certo, seguimos de olho aí nas eleições. Ariel, muito obrigada. Ainda falando sobre essa votação, os venezuelanos que vivem aqui no Brasil, eles também podem votar na eleição desse domingo. Então a gente vai até Boa Vista, em Roraima, onde está o repórter Felipe Medeiros. Ele acompanha a votação no consulado da Venezuela e conta pra gente como é que tá a movimentação por aí. Felipe, bom dia. Oi, Raquel, bom dia para você, para todo mundo de casa. Por enquanto, o movimento aqui no consulado diminuiu, mas mais cedo tinha um movimento grande aqui de venezuelanos procurando o consulado para votar. Também um clima de desesperança entre eles,
a partir do momento que abriu aqui a porta para os venezuelanos votar, porque muitos deles acabaram descobrindo que eles não podem votar pela questão jurídica no país. Ou seja, para poder votar aqui no Brasil, é preciso ter a residência permanente e também estar cadastrado no consulado. De um total de 48 mil venezuelanos que vivem hoje aqui no estado, aqui em Roraima, apenas 50 estão cadastrados. Mas como eu falei anteriormente, volto a repetir, muitos venezuelanos estão entrando aqui por essa porta e saindo com um clima de desesperança, de desespero, pedindo mudança para o país deles. Raquel? Agora, ô Felipe, a fronteira do Brasil com a Venezuela foi fechada, né? Eu queria saber como é que os venezuelanos estão fazendo. Tem rotas clandestinas, né? Que alguns estão usando para tentar comprar comida, remédio aqui no Brasil. Raquel, a fronteira do Brasil com a Venezuela foi fechada desde sexta-feira. Nenhum veículo, avião ou embarcação pode entrar ou sair do país. O que estava sendo permitido ainda era o tráfico de pessoas a pé mediante uma revista. Mas isso, em determinado momento de ontem, também foi interrompido. E o que aconteceu? Muitas pessoas estavam entrando no Brasil pela fronteira de forma clandestina, pela região de mata, levando assim alimentos e medicamentos, alegando que lá eles não tinham como conseguir tanto alimentos como medicamentos e por isso estavam correndo risco aí, entrando de forma clandestina aqui no Brasil e saindo. Outra informação interessante sobre essa questão da falta de medicamentos e de alimentos na Venezuela também, Raquel, é que muitos venezuelanos que vieram aqui reclamaram disso. Teve venezuelano que citou a falta de alimentos e medicamentos e inclusive chorou para a nossa equipe de reportagem pela situação que passa atualmente a Venezuela. Raquel, é com você. Que situação. Felipe, muito obrigada, viu?